Bem, é uma alegria estar começando mais um programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil, canais 9 ou 527 HD da Claro Net, ou nas redes sociais, no YouTube, na nossa página do YouTube, que está muito legal, com toda a programação disponível e fracionada. Então, para cada um que está nos assistindo, seja em Belo Horizonte, em Betim, em Contagem, em Nova Lima, em Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, a cada uma dessas cidades que recebem o sinal do canal Viver Brasil, o nosso muito obrigado pela companhia. Hoje, como sempre no Conexão Empresarial, a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida, da história de pessoas que fazem, que constroem o nosso país, a nossa cidade e o nosso estado. O senhor Manuel Bernardes, o pai, iniciou suas atividades em joalheria em 1944, com a comercialização de gemas de cor brasileiras no mercado internacional, na qual foi um dos mais importantes e pioneiros personagens. No início da década de 1970, já com a segunda geração, a Manuel Bernardes estruturou sua fábrica e sua primeira loja de varejo em Belo Horizonte. E em 1979 chegou ao BH Shopping. Desde então, vem fortalecendo sua presença no mercado. No início dos anos 90, a família Bernardes transformou a empresa em distribuidor oficial de Rolex e outras marcas de reputação internacional, como Cartier, Omega, Bulgari, Montblanc, Breitling, Tag Heuer, entre outras. A partir de 1995, criou um novo ciclo de transformação, adotando o design como DNA da empresa, desenvolvendo uma identidade própria, brasileira e mineira em particular. Gemas naturais passaram a expressar uma linguagem contemporânea. Em 2009, a empresa reafirmou seu posicionamento, inaugurando sua quinta loja, o complexo de luxo que agrega boutiques exclusivas de grandes marcas no BH Shopping. Em 2016, sem interromper o caminho que traçou, a Manuel Bernardes lançou o seu primeiro e-commerce exclusivo para joias criadas por seus designers. E em 2022, a Manuel Bernardes renova o seu conceito de ponto de venda com a reestruturação da loja conceito no BH Shopping, no quarto piso, para oferecer uma experiência ainda mais completa e prazerosa da marca a seus clientes. Bem, eu estou tendo a felicidade de hoje aqui receber uma pessoa que certamente entre as marcas que a gente tem na nossa cidade é um dos sinônimos mais qualificados que a gente tem de marca e pessoa. E aí eu estou aqui com o Manuel Bernardes, o filho, já da segunda geração, que faz esse trabalho lindo para Belo Horizonte, para Minas Gerais e o Brasil, que é realmente a gente ter uma joalheria diferenciada, com marcas consagradas e com uma produção de alta qualidade. Manuel Bernardes, é com muita alegria realmente que a gente inicia esse programa Conexão Empresarial, entendendo a relação e a importância que a Manuel Bernardes tem para Belo Horizonte e para Minas Gerais nessa área tão importante da economia. Joias, pedras, minerais. Minas Gerais nasce com esse nome, de Minas, de minérios, de pedras, de oportunidades que a gente tem várias nesse setor. Muito bem-vindo. Em primeiro lugar, parabéns por toda essa história. E eu queria que você desse boas-vindas aqui no canal Viver Brasil, a quem está nos assistindo, começando e contando um pouco de você. Bom, obrigado pelo convite, Gustavo. Fico muito honrado de estar aqui hoje. E a exemplo de você, que é para nós um pioneiro da comunicação aqui em Minas Gerais, com seu pai, você, nesse canal, toda a vida dele, nós também vivemos essa experiência. E para nós é muito prazeroso a gente ter tido a coragem de, em 95, tomar a decisão de sermos mineiros, de prestigiarmos a nossa origem e termos a coragem de investir em design contemporâneo usando gemas de cor no Brasil que não eram conhecidas, não eram apreciadas. Mas nós achamos que nós devíamos criar uma identidade que falasse das nossas origens. Em vez de negá-las, nós estamos sempre procurando reafirmá-las. E isso é muito importante, porque Minas, o design em Minas ele é muito especial, tem muita força
e nós queremos usar essa criatividade dos mineiros para expressar a nossa identidade. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, é mais fácil a gente reproduzir os ícones tradicionais das joalherias italianas, que a gente é muito influenciado, mas não, nós resolvemos seguir um caminho próprio. Original. E isso implica ser líder, implica em uma grande responsabilidade, estar sempre traçando novos caminhos, novas oportunidades e, ao mesmo tempo, sendo coerente consigo mesmo. Nós já vivemos tantas dificuldades, tantas crises que nós passamos com a empresa, desde 81, 98, 2003, mas a gente sempre foi fiel àquilo que a gente tinha decidido. Seríamos daqui, seríamos de Minas Gerais, não negaríamos nossa origem, mas seríamos contemporâneos, seríamos inovadores e teríamos um atendimento para o cliente de Minas Gerais de uma forma muito especial. Manuel, conta um pouquinho sobre a sua origem. A sua origem, obviamente, vai contar a origem do seu pai, que é quem começa essa história toda da Organizações Manuel Bernardes. Como é que isso começa? Isso vem de quando? Vocês já tinham joalherias lá no passado? Qual que é a história da Manuel Bernardes? A pessoa que passa ali na loja do BH Shopping ou de outros locais, vê aquela história toda linda. Como é que começa isso em Belo Horizonte? Você sabe que isso é uma coisa que é uma história prosaica. O meu pai veio para Belo Horizonte, ele nasceu no sul de Minas. Onde? Em Santa Rita do Sapucaí. Ok. E ele veio para estudar medicina. Mas ao chegar aqui, ele se encontrou com um grupo de pedris que se reuniam num boteco, num bar chamado Polo Norte, que ficava do lado do Hotel Financial, na Praça 7. E eles comercializavam as gemas na rua, no passeio, além do bar. Então, ele se encantou tanto pelas pedras e ficou tão apaixonado por esse mercado que ele abandonou a medicina e passou a se dedicar exclusivamente às gemas. É óbvio que... Isso logo no começo da vida dele, ele nem foi para o curso de... Não acabou. Não, ele começou, medicina. Mas não acabou. Já enveredou para joias? Já enveredou para gemas, era só gemas. Claro, o meu avô ficou possesso, né? Porque ele também não contou para o meu avô que não estava indo na escola e tal. Meu avô, quando descobriu, falou assim, agora você vai se virar por conta própria. Não vou te dar mais nem um centavo, você tem que se virar. E aquilo foi uma força para ele. Ele passou a ser comerciante de gemas. Isso, você imagina, ele é de 1917, então isso é começo dos anos 40, 44, tecnicamente a gente fala em 44. E ele, então, foi aos poucos se tornando a pessoa mais importante no Brasil da comercialização de gemas do Brasil. Manuel Bernardes. O Manuel Bernardes. O que aconteceu? Mineiro aqui, de Santa Rita do Sapucaí, Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Ok. O que ele fazia? Por que ele foi se tornando essa referência toda? Porque, primeiro, ele teve uma ideia que foi genial. Ele se tornou uma pessoa que agregava toda a produção de Minas. A pessoa, um pequeno lapidário, um pequeno comerciante ou um vendedor de bruto, ele encontrava nele alguém que estivesse disposto a comprar. Nunca ele dizia não. Ele podia discutir o preço e tudo, mas ele sempre comprava a produção. Então, aquilo dava uma força para a produção local. Os lapidários, as pequenas lapidações e tudo, sabiam que podiam comercializar os seus produtos. E ele agregava, como ele comprava de muitos e de muitas pessoas, ele organizava aquilo num lote em forma como se fosse uma grande bolsa. Tinha lotes para pessoas que queriam produtos baratos, lotes para pessoas que queriam peças especialíssimas, e aquilo foi chamando a atenção dos compradores internacionais também, que na década de 60 passaram a frequentar o Brasil, querendo comprar diretamente da produção. Seu pai, nesse início, ele já tinha grana? Ele já tinha capital? Ou não? Seu avô, por exemplo, nada? Meu avô, zero. Ele teve que fazer tudo sozinho, a partir do zero. E aí, a partir do final da década de 60, começaram a vir os estrangeiros, começamos a lapidar pensando nos estrangeiros, e ele foi, então, se tornando uma figura, uma referência nacional em todos os sentidos, tanto para compradores internacionais, quanto para as grandes joalherias, como a Gasterna, a Amsterdã Sauer. Ele também supria essas joalherias do Rio de Janeiro, de São Paulo, e ele se tornou, então, essa pessoa que simbolizava toda uma categoria de produtos. E, internacionalmente, passou a ser conhecido e vinha muitos japoneses. Naquela época, os japoneses tinham muito financiamento através do Banco do Japão, a juros zero, e eles vinham então no Brasil, compravam muito, eram os melhores compradores, se tornaram japoneses naquela época.
Então foi uma história rica, plena. E em 1970 ele tomou uma decisão muito ousada. Ele comprou um andar de 600 metros quadrados e montou uma lapidação para ele mesmo e, ao mesmo tempo, fez uma sede toda moderna, o teto era todo em lapidação em forma de diamante e tudo em jacarandá, porque era o estilo da época. Aí ele já tinha se tornado um empresário, Já tinha era grana, já empresário, fazia o comércio, já tinha estrutura. Já era consolidado. Ok. Onde ele podia receber todos os compradores internacionais. Nós tínhamos intérpretes de vários idiomas que falavam inglês, japonês, para atender os clientes. E um pouco, mas muito pouco, de brasileiros também. Pessoas, sobretudo, por exemplo, assim, os japoneses que vinham trabalhar na Uzi Minas, ou os europeus que vinham trabalhar na Belgo Mineira. Os estrangeiros conheciam o meu pai e iam comprar lá. Nessa época dos estrangeiros e de muito comércio, de onde que vinham prioritariamente essas pedras? Estou falando em Minas Gerais. Todas vêm de Teoflotone. É isso mesmo? O negócio é Teoflotone. Teoflotone e Valadares. Araçuaí. É o nordeste de Minas, é o Vale do Jequitinhonha. Porque é uma região de... É muita riqueza que tem lá? É muita riqueza. Porque é uma região dos pegmatitos. É lá que se encontram essas pedras, essas gemas. O Brasil existem 8 províncias mineralógicas de gemas de cor no mundo. Essa região nordeste de Minas é uma das 8. Araçuaí, Teoflotone e Governador Valadares. Valadares, é. Ok. Claro que Valadares e Teoflotone monopolizam por serem cidades com uma maior estrutura. Sim. Mas toda aquela região, Malacaxeta, Berilo, tudo tem minas lá. É muito interessante. Depois foram descobrindo aos poucos, tinha um pouco de mineração na Bahia, tem um pouco no Rio Grande do Sul, especificamente para ametista e citrino. E depois o Pará começou a ter muito mais pedras brasileiras mais valorizadas, Minas é o maior produtor? Disparadamente. Mais de 50% da produção brasileira vem do estado de Minas Gerais. Perfeito. É de longe a região, e mais recentemente, na década, sei lá, de 70, 80, descobrimos as esmeraldas em Itabira, de altíssima qualidade. Então está sempre evoluindo. Não é à toa o nome, Minas Gerais. Não é à toa. Historicamente, a gente honra esse nome. É muito importante e a gente vê hoje, em termos de minerais novos, nós estamos falando hoje em termos de lítio, todas essas terras raras, nióbio, grafeno, tudo está em Minas Gerais. Sim. É uma coisa incrível mesmo. Você estava nos 600 metros do centro. Ele comprou um espaço e começou a colocar lá tudo que ele tinha e agrupar a cadeia. Exatamente. Isso foi mais ou menos qual época? 1970. 70 colado. Isso. Preciso. Isso. Conta um pouquinho da história suas, dessa história de irmãos. Você, Manuel Bernardes, veio com a graça de ter o nome do fundador. Com a graça do meu avô também. E a responsabilidade. É. Com a graça e a responsabilidade. 1970. Esse momento aí, entendo que é de muita importância. Uhum. Como é que vocês se misturam e se encontram nesta atividade, junto ao seu pai ainda? Não teve esse momento. Nós nunca trabalhamos com meu pai, nós nunca partilhamos uma ideia econômica sequer. Nunca. Ele tinha uma experiência incrível, era um homem de uma visão extraordinária, mas a gente tem que entender algumas coisas na vida. Meu avô é um imigrante pobre que veio para o Brasil. Queria que os filhos estudassem, formassem, porque isso... Veio de onde? Ele veio de Portugal. Portugal. Ele é de uma região do norte de Portugal. E ele ficou muito frustrado, meu pai, não se formar, não se educar como ele gostaria, como imigrante que ele era. Não importa se ele tinha sucesso ou não no negócio. Mas meu avô também morreu em 46, quer dizer, meu pai também era jovem. Então, não viu. Então, o meu pai herdou dele essa mesma questão. Então, ele queria que nós estudássemos, formássemos, tivessem profissões próprias e tudo mais. Então, ele queria deixar que a gente estudasse o tempo todo. Então, nós nunca tivemos a oportunidade de partilhar negócios, business com ele. Foi uma experiência perdida, completamente perdida. Ele morreu abruptamente em 75. Logo depois que ele começou essa história no centro... 5 anos depois, em fevereiro, foi muito pouco tempo, ele morreu e essa experiência não foi aproveitada. Nós tivemos recomeçado do zero. Só que ele deixou uma situação financeira muito positiva. Nós fazemos o que a gente chama conversão dos negócios. A partir desse momento, a gente montou a joalheria, focada em joias. Então, só para a gente entender no cronograma, 1970 um pilar importante,
que é desse agrupamento dos negócios em um único endereço. 1971, 72, 73 até 75 ele vai seguindo, 75 ele parte. O que acontece a partir de 1975? Eu, o meu irmão, um tio e minha mãe fomos trabalhar lá. Eu tinha 19... Na Gemas? Na empresa. Só era o que tinha. Gemas. Perfeito. Mas tinha uma situação financeira boa. Então Você e o Paulo, a minha mãe e um tio, o Zé Eustáquio. 4 pessoas. 4 pessoas. Nós trabalhávamos em consenso, nós discutíamos todo dia o que nós íamos fazer. Nós não tínhamos nenhuma experiência, nem de gestão, muito menos do negócio. E aos poucos, então, nós tivemos uma ideia, que foi uma ideia muito boa na época, nós começamos a montar as joalherias. Por quê? Era mais fácil comprar, vender, comprar, vender. Nós não produzimos as joias, nós tínhamos que comprar, sabíamos quanto tinha custado, vender. Uma vantagem muito grande. Aí, o primeiro lugar que nós montamos foi na Galeria Inconfidentes, Pernambuco 1000, na Savassi. Savassi está em plena ebulição, lugar mais transado da cidade. Montamos uma joalheria lá. Mas nós já montamos uma joalheria num conceito moderno, onde o cliente é sentado, não era balcão, onde as joias eram escolhidas a dedo. Nós fixamos um tipo de cliente e tinha um estilo que a gente fazia. Logo depois fizemos... Isso quando? A primeira? 76. 76. 78 São Paulo, 79 BH Shopping. E aí foi crescendo. E, ao mesmo tempo, que eu te falei, nós tomamos a decisão de que os outros irmãos mais novos iriam estudar. Então, eu tinha um irmão, meu 5º irmão, para você ter uma ideia, 4º, ele foi para os Estados Unidos estudar gemologia, de forma que ele pudesse aprender tudo que o meu pai sabia de forma empírica, prática, mas tecnicamente. Ele foi para os Estados Unidos, ficou lá 2 anos ou 3 anos, e voltou, e aí ele recomeçou o trabalho de comércio de gemas, que nós tínhamos amortecido ao longo do tempo. Nós não tínhamos essa expertise. Nós, claro, comercializamos os estoques existentes, mas comprar era complicado. Que aí vem a proximidade ali com o tempo de uma pessoa que eu estava falando, que é o Manuel Nogueira, pai do meu caro amigo Marco Aurélio Nascimento, que é casado com a minha prima Alexia. Esses dois aí, eles fizeram... A família do Marco Aurélio também teve uma influência muito positiva nesse negócio das gemas, né? Das pedras, né? Muito. Ele... Só fazendo esse adendo aqui para mim homenageá-lo. Tinha uns 5 pedrices que eram muito importantes em Belo Horizonte e esses formavam, então, a justificativa para os compradores internacionais virem aqui. Tinha oferta, tinha produção e tinha qualidade. Então, essa foi a questão que tornou Belo Horizonte o centro nacional das gemas. Não era Rio e São Paulo, era Belo Horizonte. Que todo mundo vinha comprar, era aqui. E nessa época, claro, o Manuel Nogueira é uma pessoa muito importante, o seu Wilson Paixão, que os filhos hoje continuam também a tradição. E um grupo de empresas... Medrado, né? Os Medrados, você lembrou bem. E o Zé Medrado e o Idalino, e também eram gente que a gente... Tem uma mulher que o meu pai era encantado, apaixonado com ela, que foi a irmã deles, que era irmã do Clemente Medrado, foi da Natan. Ela era uma gerente extraordinária. Era uma pessoa excepcional. Isso. Excepcional. Nós temos vários exemplos aqui de muita qualidade, né? Muitos. E aí foi assim, então nós fizemos uma conversão para a área de joalheria. A partir de 76. A partir de 76. Perfeito. E ao longo do tempo nós fomos criando raízes e habilidades para retomar o negócio original. Falei, meu irmão foi para os Estados Unidos e ele então aprendeu uma porção de técnicas e veio para aprender a fazer negócios, business aqui. Porque lá você aprende técnica, aqui você tem que aprender business na prática. Negociar. E ele veio, aí outros irmãos estudaram, fizeram MBA de gestão nos Estados Unidos e voltaram para ajudar a gente a gerir a empresa. Então, na década de 80, nós abrimos o comércio internacional, que nós não tínhamos, nós não mais passivamente recebendo as pessoas, mas nós fomos atrás dos clientes, participando das feiras nos Estados Unidos, na Europa. Muita coisa na China? Na China foi uma década depois, 94. E montamos uma fábrica. Primeira fábrica, uma fábrica pequenininha de joias,
que permitiu que a gente, em 1995, tomasse a decisão de não mais comprar a joia de ninguém e de sermos autorais. Foi em 95. 95. Vai fazer 30 anos. 30 anos. E em 2006 nós resolvemos fazer uma coisa muito complicada que chama Trading Up. O que é o Trading Up? Você sofisticar ainda mais o seu design, o seu posicionamento. Assim, nós queremos trabalhar para pessoas que entendam essa linguagem de que o design é fundamental, de que o design é a essência do produto. Não é? A gente discute muito que a gente não troca dinheiros por gramas de ouro, a gente troca dinheiros por emoções, por sensações, por qualidade de design. Então, essa por segurança. Segurança, tudo intangível. O intangível tem uma importância muito grande. Então, você viu que nós somos uma escala, como se nós tivéssemos voltado do zero, reaprendendo tudo de novo, mas tinha uma segurança de ter uma boa gestão financeira, de não ter problemas, permitiu que nós fizéssemos uma verticalização. Nós passamos a ter comércio internacional, passamos a ter atacado no Brasil, passamos a ter as joalherias. Quando nós fizemos essa mudança para ficar mais seletivo, nós já tínhamos 12 lojas e nós reduzimos para 5, só aquelas que tinham o perfil exato da onde a gente queria chegar. É uma decisão corajosa, porque as pessoas falam assim, pô, tá quebrando, tá saindo de 12 para 5. Não, era foco. Nós queríamos falar com um público que entendia o que nós estávamos fazendo e sair da vala comum do design. É uma decisão corajosa, é difícil fazer trading up, mas foi o que a gente salvou a gente dessa vala comum, porque aos poucos foram entrando muitas joalherias, mesmo em escala nacional, aqui em Belo Horizonte, nós sempre permanecemos com esse design diferenciado, autoral, que é importante para nós. O que deu essa vida e essa longevidade a Manuel Bernardes? Você entende que foi muito dessa característica de começar a produzir os próprios produtos, o design, e apostar nessa cadeia mais sofisticada? Eu tenho duas coisas que eu considero mais importantes, Gustavo, que são o seguinte. Primeiro, valores. Nós tínhamos valores, sermos honestos, ter uma atenção com o cliente, querer ter uma visão de fundo, de longo prazo. Então, valores. Isso a gente herda. É um pouco do meu pai e um pouco a família continuou. Depois, a segunda questão mais importante é um espírito de solidariedade entre a família. Porque uma família que tem 8 irmãos, e esses 8 irmãos são donos de uma única empresa, o risco de ter briga, de ter dificuldades que impeçam o desenvolvimento da empresa é gigantesco. Então, em 75, nós fizemos uma coisa muito interessante. Foi um acordo... Em 1975. Um acordo de acionistas. Quase 50 anos atrás. Um acordo de acionistas. Minha irmã tinha 1 ano de idade, a minha irmã caçula. Tinha 1 ano. Fizemos um acordo dizendo, olha, nós vamos agir desse jeito, a empresa tem esses valores, nós não vamos sair desse caminho, o interesse da empresa sobrepõe o interesse individual de cada um, e nós sempre vamos privilegiar o interesse coletivo e não mais o interesse individual. Isso com a irmã de 1 ano lá atrás. Pois, minha mãe assinou por ela. Nós tínhamos 5 menores de idade. Minha mãe assinou por todos. Que bacana. E aquilo ali preservou a empresa para não ter briga. Então, acho que foi isso que permitiu que nós atravessássemos 50 anos de parceria, sem discussão, sem briga. Nós temos ideias diferentes, mas é tudo consensado. Na hora que o consenso define a maioria, todo mundo segue aquela direção, sem briga. Sempre foi assim? Sempre foi. Olha que quando eu falei com você, quando nós sentamos aqui a primeira vez, em março de 75, para assumir, o primeiro dia que nós fomos na empresa, primeiro dia, nós já trabalhávamos com a ideia de consenso. Então, aquilo ali ajudou a gente a atravessar e permitiu que a gente se desenvolvesse, criasse alternativas, desenvolvesse áreas que nós nem pensávamos que um dia nós pudéssemos chegar, coragem para dizer não, assim, reduzir o tamanho da empresa para estar mais adequada. Pra você ter uma ideia, em 1998, com a crise cambial, nós tínhamos milhões de dólares em débito com os bancos. E nós falávamos, o que nós vamos fazer hoje com a desvalorização súbita do real? Nada, vamos trabalhar e pagar isso. E foi assim que a gente fez, porque tinha esse espírito de corpo, esse espírito de sobrevivência que nós já tínhamos experimentado quando da morte do meu pai. Esse detalhamento familiar, essa composição toda que você está
colocando aqui, eu agradeço por estar fazendo isso aqui no Conexão Empresarial. Eu não tinha esse conhecimento de como foi essa história, né? Entre você muito novo, com 19 anos de idade, a sua irmã mais nova ainda, com 1 ano de idade, você tendo que assumir um império que seu pai tinha construído a partir das gemas, a partir da história. Enfim, é uma coisa muito legal de aprender e de observar. Nós temos ainda mais um bloco, nós estamos finalizando esse primeiro bloco com a companhia e os ensinamentos do Manuel Bernardes, que é a segunda geração de uma empresa que você certamente já viu muito, já passou muito na porta e já se sentiu muito atraído, que é a Manuel Bernardes. Uma das joalherias mais fantásticas que a gente tem no Brasil e que nasceu aqui em Belo Horizonte há tantos anos, praticamente 60 anos ou mais, se for considerar as gemas. 44? Nós vamos estar contando muito mais sobre isso. Daqui a pouquinho, alguns segundos, a gente está de volta com Conexão Empresarial, recebendo Manuel Bernardes.